Olá pessoal, nesse vídeo vou falar um pouco sobre o vestibular de música, né, como ele funciona e o que você deve estudar aí, né. Para isso, eu separei aqui um edital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Então são vários editais que abrem durante o ano aí em várias universidades do Brasil, mas eles são muito similares. Então você que tem a pretensão de estudar o vestibular, né, fazer o vestibular de música e está se preparando aí para o vestibular de música, é interessante que você fique atento aí aos editais, né? E você que não tem assim pretensão de fazer o vestibular de música, mas gostaria de saber, né, tem curiosidade aí de entender como é que funciona, né, o que precisa fazer para entrar, né, esse vídeo aí também vai te dar alguma noção aí de como que é um vestibular de música e, na minha opinião, assim, os conteúdos que você estuda ali, né, para ingressar no vestibular de música não é exclusivamente de pessoas que gostariam de simplesmente fazer a universidade de música, fazer a faculdade de música, né? São conteúdos que, para mim, eu julgo que são essenciais, né, para todas as pessoas que estão estudando aí de maneira séria a música, né? Então, assim, não é apenas exclusivo para quem tem interesse em ingressar na universidade, mas são conteúdos, né? Então, se você tem interesse em estudar música, né, e gostaria e não tem interesse em fazer faculdade, né, os conteúdos que eu vou mostrar aqui, eles estão também valiosos, né, assim, para quem quer aprimorar. Às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade instrumental e não tem, às vezes, a noção ou não percebe que essa questão é uma questão, talvez, uma deficiência musical, no sentido, às vezes, de solfejo rítmico, solfejo melódico, e estudando esses conteúdos, a pessoa vai, né, digamos assim, aprimorar não só a parte musical em si, mas a parte, né, de execução, tá? Então, do instrumento, né? Então, às vezes, a dificuldade não está ali na técnica em si, às vezes está na musicalidade da pessoa, né, que também a gente pode desenvolver, né, a partir de métodos, tá? Então, o que eu fiz? Eu vou pegar aqui um edital e vou mostrar para vocês aqui como é que funciona, né? Então, vamos lá. Vamos ao vídeo aqui. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que todo vestibular de música, né, eu desconheço um que não tenha isso, ele exige uma prova específica, ou seja, você tem que ter um conhecimento prévio para ingressar na universidade de música. Então você vai fazer uma prova onde você tem que saber ler partitura, né, onde você tem que saber ter uma noção de solfejo, tem que saber tocar razoavelmente bem um instrumento. Então esses são os quesitos, digamos assim, para você ingressar. Por quê? Porque na prova específica você vai ter que fazer leitura de alturas, né, solfejo solfejo de notas, né, solfejo rítmico. Se você tem que fazer tocar um instrumento, uma peça que eles pedem, e em alguns momentos você pode escolher uma e você tem que tocar uma que eles pedem. Então normalmente são duas peças, tá? Eu vou passar pelo edital aqui, vocês vão perceber o que é importante vocês estudarem, né? E como que funciona esse processo, né? Como que funciona o processo aqui de um vestibular de música. Então aqui, ó, no edital, o que a gente tem aqui? A prova de habilitação específica de música, né, desse ano aqui para ingressar ano que vem no vestibular, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele vai falar aqui, vai fazer a introdução, né, lá a faculdade possui licenciatura e bacharelado, né, então você pode escolher uma dessas duas modalidades. Lembrando que a licenciatura aqui nesse caso, né, você pode escolher um instrumento, então se você canta, né, ou toca um instrumento de sopro, ou qualquer instrumento. Então essas são os instrumentos. E tem uma opção aqui também interessante que é prática musical coletiva, né? Então se você toca instrumento, mas você não é instrumentista solo, então tem uma opção aqui nessa universidade, tá, onde você pode fazer uma prática musical coletiva, e que eles vão explicar certinho. E bacharelado é o que? Bacharelado é quando você vai estudar especificamente um instrumento. Então você não vai ser licenciado para poder dar aula, por exemplo, em escola regular, né? Tipo ensino médio, essas coisas. O bacharel, ele não tem essa habilitação, né? Então quem tem é o licenciado. Então quem faz bacharelado, ele vai ser, digamos assim, entre aspas, um expert no instrumento, né? E não tem essa licença, né? Que é a licenciatura
dar às pessoas que são formadas em licenciatura. Então, se você tem a pretensão de dar aula em escola regular, ensino fundamental e médio, você precisa fazer licenciatura. Só o bacharelado não é suficiente, tá? Então, no bacharelado aqui a gente tem, né, canto, composição, cordas ou sopro, música popular. Então, você tem a pretensão de estudar um bacharelado em música popular, aqui eles têm um foco, né, uma habilitação em música popular, regência coral e teclado, tá? Aí que fala das inscrições, né? Que nem eu falei anteriormente, na licenciatura você tem duas opções. Você pode fazer um instrumento, onde você vai estudar, né? Que ele fala, ó, terão aulas com o professor desse instrumento. Então, você escolher o instrumento aqui, você vai ter aula com o professor desse instrumento. Se você escolher prática coletiva, você vai participar de uma matéria lá que você vai fazer uma prática coletiva, mas, né? Ou seja, não terão as aulas com o professor do instrumento. Então, não vai ter aula individual. Então, isso é fundamental na hora da inscrição ali para você ter em mente o que você quer. E no bacharelado, né, são essas habilitações. Habilitação em música popular, canto, teclado, né, que nem eu já falei ali. E cada um vai ter uma exigência diferente, tá? Então, por exemplo, aqui, os candidatos escolherem composição, né? Os candidatos que escolherem composição deverão gravar o vídeo da prova específica ao piano acústico ou piano digital ou teclado eletrônico. Então, você tem que tocar piano, né? Teoricamente, né? Aqui, então, porque eles vão exigir que você toque uma peça. Você toque uma música ali, mostrar que você tem uma aptidão ao piano. E em instrumento musical de sua preferência, ou canto. Então, não é ou, né? É e. Então, você tem que tocar piano e um instrumento musical de sua preferência. Então, você pode tocar piano, acho que só o piano, acho que creio que já é suficiente, mas você não consegue, sei lá, fazer composição tocando violão, tá? Na prova específica, né? Então, aqui é que entra os pontos que eu falei no início lá, né? E eu vou dar algumas dicas aqui para vocês poderem tá estudando aí, né? Então, leitura melódica. Então, a prova vai exigir que você faça o quê? Você tem que fazer um vídeo, nesse caso aqui desse digital, você vai fazer um vídeo. Esse vídeo não pode ter corte, então eles vão disponibilizar uma partitura, onde você vai ter 2 semanas para aprender, né? E gravar esse vídeo, né? E fazer esse solfejo. Então, ou seja, você vai fazer o solfejo melódico, rítmico, vai fazer a prova teórica, lembrando, ó, aqui a prova teórica, a resposta, né, será oral, então você vai responder, né, eu vou falar um pouquinho mais depois da prova teórica, mas você vai responder oralmente as questões da prova teórica e depois você vai tocar seu instrumento ali. Em alguns casos exige técnica, tá? Então, no instrumento você vai ter que ter alguns exigentes técnicos, possivelmente escala, eu não sei o que é, mas alguma coisa relacionada a isso, o uso de, por exemplo, o pedal do piano, alguma coisa referente a alguma relação mecânica aí do instrumento, tá? Então, bem, essa aqui são, digamos assim, as 4 etapas da prova que você tem que executar para poder ingressar aí, né, no curso de música. É mais tranquilo, né, pensando que antigamente, né, como essa prova ela é a modalidade remota, né? Então você vai gravar um vídeo e enviar. Você pode fazer até de qualquer lugar do Brasil, né? Isso que é interessante. E você antigamente, né, quando eu fiz, por exemplo, a faculdade de música, você chegava lá para fazer a prova, você não sabia, né, você não tinha, digamos assim, você não levava a prova para casa, né, que você tá levando a prova para casa para executar, e você pode chamar alguém para te ajudar ali, né, sem problema. Na minha época, quando eu fiz, eu ia lá, né, você vai lá para fazer a prova, todo mundo vai no mesmo dia, você chega lá, tem uma parte de fazer umas questões, então eles vão tinha questões de percepção, eu não vi nessa prova, acho que não tem percepção auditiva, ou seja, né, o cara vai tocar lá uns intervalos, você tem que saber quais são os intervalos ali na hora, sem ter nenhum instrumento de referência, né, você tem que saber na hora ali, né, de ouvido mesmo. E fazia essa prova teórica, essa prova de percepção auditiva, né, então tinha as questões teóricas que tinha que responder ali, entregava ali mesmo, né, assim, você não tinha essa opção de ter 2 semanas, né, para poder, até 2 semanas, né, para enviar, né, então você tinha que fazer isso na hora, terminava a prova teórica, você ia lá para outra sala e tocava o instrumento ali, e depois eles te davam uma partitura, você tinha que solfejar. Então era tudo, né, digamos assim, à primeira vista, né, chegava e fazia. Aqui, então a pessoa pode se preparar bem, porque, né, claro que não tem que esperar o dia, a pessoa tem que estar preparada, né, não dá para simplesmente no dia ali chegar e achar que não tem estudado sem
nunca ter estudado do solfejo e tentar fazer o solfejo em 2 semanas. Às vezes não vai acontecer, tá? Então é bom se preparar antes, bem antes, inclusive. Então vamos lá, leitura melódica, né? Então eu vou aqui direto para os referenciais deles para vocês se prepararem. Como é que vocês podem se preparar dentro desse edital aqui, né? Então aqui eles vão falar das questões mais burocráticas, né? Então assim, como você deve gravar o vídeo e tal, como será a execução, o que você tem que fazer, né? Você fala seu nome, fala o nome da peça, né? Modalidade, enfim. São questões mais técnicas. Vamos uma questão mais geral, assim, que acontece em todas as questões gerais que acontecem quase em todos os cursos, tá? Que é a leitura melódica. Então vamos lá. Qual que é a avaliação que eles têm na leitura melódica? Eles vão ter aqui, ó. Correta execução da leitura melódica, que é o solfejo, né? De todos os candidatos vão ter que fazer isso, né? Contemplando de modo satisfatório. A manutenção da afinação das alturas, né? Então você tem que cantar afinado, né? A utilização do nome das notas, então quando você for solfejar lá, você fala dó, ré, mi, tem que ser falando o nome das notas, né? Os valores rítmicos, então não só, né? Você tem que olhar lá o ritmo que está acontecendo e fazer dentro do andamento, né? Manutenção do pulso, fluência e dinâmica. Então você tem que praticar bem aí, né? Então você pode praticar bem até, né? Inclusive, para poder executar bem isso. A dinâmica seria a questão de forte, fraco que tiver. Então não sei como que é a partitura. Creio que seja um pouquinho mais difícil, né? Assim como você pode praticar. Não deve ser um solfejo muito simplesinho, tá? Deve ser um solfejo um pouquinho mais complicado aí, né? E no edital aqui, ó, vou descer um pouquinho mais, eles indicam alguns livros, ó, bibliografia recomendada para a preparação das leituras e da prova teórica. Então aqui, ó, tem um livro, né, um curso preparatório de solfejo, acredito que seja um livro, do Oswaldo Lacerda. É um livro até razoavelmente antigo, eu acho. Tem o do Burrumil Médio, que é de solfejo, tá? É um solfejo, esse aqui eu até tenho aqui, inclusive, que é um solfejo um pouquinho diferente. Ele não usa o nome das notas, ele usa o intervalo, tipo, né, dó, mi, sol. Ele vai falar 1, 3, 5, né? E o Edgar Williams, solfejo, curso elementar. Esse que eu também tenho aqui. Esse aqui, ele é um solfejo de nota mesmo. Você vai falar o nome das notas. Então, possivelmente, na prova, eles podem separar algum exercício desses livros e mandar, tá? É possível. Pode ser que não, mas talvez seja possível que isso aconteça. Mas, resumindo, você tem que fazer solfejo, né? Então, as pessoas, solfejo é obrigatório? É obrigatório. Por quê? Aí que vem a questão não só do músico de universidade, mas para qualquer músico. O solfejo ele está muito ligado à sua percepção auditiva. Quanto melhor você faz o solfejo, mais o seu ouvido ele vai, digamos assim, vai aguçando em relação às alturas. Então, se você consegue solfejar um ritmo, né, sei lá, independente do que seja, quando você ouvir aquele ritmo, aquilo vai ser muito familiar a você, então você vai conseguir perceber aquilo melhor, tá? Então não é uma questão, digamos assim, para ler partitura ou para ser um músico erudito. Não. Qualquer músico ele precisa solfejar. Isso é uma questão assim que eu já trabalhei muito com música popular e sei que os melhores músicos que eu já trabalhei, eles têm excelentes solfejos, mesmo que eles não leiam partitura. Principalmente bateristas. Você vai tocar com um baterista, o baterista é muito bom, você pede para ele fazer um solfejo, ele vai fazer um solfejo muito bom, tá? Então é normal que músicos solfejam bastante, independente se é solfejo rítmico ou melódico. Se você toca instrumento melódico, você precisa, né, trabalhar o solfejo melódico. Se você toca instrumento rítmico, você tem que trabalhar mais um solfejo rítmico, ou se você trabalha um instrumento melódico, mais solfejo melódico, enfim. Mas você tem que estudar os dois, porque isso vai desenvolver a sua musicalidade. Então, quando eu falei lá no início lá das pessoas, né, que desejam aí, né, estudar um pouco mais a música, mas não tem assim, interesse em fazer faculdade, então esse é um ponto que eu acho muito relevante para todas as pessoas, que é o que? Estudar o solfejo. E claro que ele vai exigir partitura, porque os métodos todos do solfejo têm partitura. E é bom que, né, a pessoa também aprenda a ler partitura, que é digamos assim, né, a maneira de a gente transcrever a música, né? Então é o nosso, entre aspas, nosso português aí, tá? Então vamos seguir aqui, eu vou voltar agora aqui o mesmo, né, vale para o solfejo melódico, né, vale para o solfejo rítmico, né? Deixa eu só achar aqui onde que tá. Acho que tá um pouquinho mais para cima aqui.
Não, só um pouquinho. Aqui. Leitura rítmica. Correta execução da leitura rítmica. Então, manutenção do pulso, correta realização das figuras rítmicas, fluência na leitura e dinâmica. Dinâmica vai ser, né, forte, fraco, essas relações aí. Normalmente os métodos, né, de solfejo rítmico, eles não trazem tanto dinâmica, mas é bom trabalhar isso, tá? Então, aqui no referencial tem o livro mais usado, né, sobre solfejo, inclusive esse Pozzoli aqui, né, Guia Teórico volumes 1 e 2, o volume 1 é só ritmo e o volume 2 também tem alturas, tá? Esse no volume 1 acho que é obrigatório todo músico fazer, tá? Pozzoli volume 1, todo músico deveria fazer do começo ao fim, tá? Todas as lições que tem ali. Porque a partir do momento que você estuda todas aquelas séries, né, são várias séries ali, você não só vai entender as figuras, mas como você vai entender os tempos. Então, quando a gente vai para a prova teórica aqui, ó, da música, ó, então prova teórica, o que vai cair na prova teórica? Então, leituras da clave de Sol e Fá. Então, você tem que saber, né, ler as notas na clave de Sol e Fá. Então, isso, se você trabalha o solfejo de alturas, você vai melhorar essa leitura nas claves. Então, vai te ajudar também na prova teórica. Então, o solfejo, ele não vai só te ajudar na relação musical, né, mas também vai te ajudar na prova teórica aqui, porque você tem que saber ler nas claves de Sol e de Fá, tá? Valores rítmicos e pausas. Isso aqui seria mais relacionado ao solfejo rítmico. Então, se você estudar o solfejo rítmico, você vai melhorar nessa parte de ritmos, pausas, ligaduras e pontos de aumento, que está tudo relacionado ao ritmo. Que alteras também está relacionado ao ritmo, tá? E intervalo e suas classificações. Aqui vem uma questão mais teórica, no sentido de estudar um pouco da harmonia, né? Então, se você tem alguma dúvida aqui, né, sobre essas classificações dos intervalos, segundas, terças, quartas, eu tenho uma playlist aqui no canal, então você pode estar acessando. Eu separei todos os intervalos por aula. Então, eu quero entender o intervalo de segunda. Então, você vai lá, na primeira aula, você vai entender o intervalo de segunda, você vai saber que as classificações do intervalo de segunda é menor, maior, é aumentada. Intervalo de terça, então você vai ter todas, assim, na sequência de todos os intervalos aqui. Então, só procurar ali na playlist, vocês verão aí que tem todos esses intervalos, os simples e os compostos. Os compostos, né, são os intervalos de nona. Eu vou deixar aqui no card aqui um sobre os intervalos compostos, que é nona, 11ª, 13ª. Intervalos melódicos e harmônicos, né? Melódicos é quando a gente, né, tem um intervalo sucessivo, e harmônico quando a gente tem um intervalo consecutivo. Então, você tem duas notas juntas, você está trabalhando ali intervalos harmônicos, tá? Claro que quando você vai tocar uma música, às vezes tem uns arpejos que são intervalos harmônicos ali, mas não estão simultaneamente tocados juntos, tá? Mas é interessante entender o que são intervalos melódicos e o que são intervalos harmônicos. Escalas, né? A próxima questão aqui, escalas nos modos maior e menor, tá? A segunda aula, se eu não me engano, aqui do canal, tá? Então, lá no começo, nos primeiros vídeos lá em cima que eu coloquei, ela fala sobre as escalas diatônica. Então, eu vou falar sobre a escala menor, a maior, a menor, né, natural, harmônica e melódica. Então, eu vou falar dessas 4 escalas. Eu falo ainda da maior harmônica, que é uma escala que quase ninguém fala, aqui no edital não tem, e não vão pedir, com certeza. Na faculdade mesmo, eu não lembro de alguém falar dessa escala, mas é uma escala que tem no repertório. E eu tenho também aqui num dos cursos uma aula só sobre o campo harmônico menor, onde eu vou falar das escalas menor, natural, harmônica e melódica. Ou seja, como esses acordes são construídos, tá? Como você pensa a tonalidade menor. Então, vocês podem estar procurando aí no canal, vocês vão achar também, tá? Compasso simples e composto, unidade de tempo e compasso. Isso tem relação com o ritmo, tá? Então, isso vai ajudar quando você estudar solfejo rítmico, sinais de expressões e dinâmica, né? Que seriam, né? Retardando, né? Forte, fraco, crescente. Então, são questões aí, quando você estuda um instrumento, principalmente para quem, né, trabalha com partitura, sempre está vendo esses sinais de expressões. Então, é interessante vocês entenderem. Nomenclatura e classificação dos acordes de 3 e de 4 sons, né? Acordes que contêm tríades ou tétrades, né? A gente pode falar isso de maneira geral, né? Aqui no canal também tem uma aula só sobre tríades, tá?
e também sobre tétrades, né? Então você pode procurar aí, se não me engano, a de tríades é a quarta ou quinta aula, e a de tétrades está também por aí em alguma dessas aulas aí. Então se procurar aí, você vai conseguir encontrar dentro das aulas do canal. E a prova prática, né, do instrumento, né? Então aqui quando fala, né, de técnica, quando solicitado, então são todos os instrumentos que pedem, e repertório. Então você tem que tocar aí uma música que eles pedem, tá? Então aqui no outro, né, no outra aba aqui, ó, ele mostra aqui, ó, leitura para todos os candidatos. Então, no dia 22 de setembro, agora próximo, né, então o Distrito Digital está aberto na data que eu gravei esse vídeo, eles vão disponibilizar, não está disponível ainda, né, o que você precisa estudar para fazer o solfejo melódico e o solfejo rítmico, tá? E também a prova, né, o que vai cair. A prova, aparentemente, parece que eles vão entregar um trecho de uma música, de uma partitura, e vai ter algumas questões ali que terão que ser respondidas. Eu não tenho ideia, pode ser qualquer coisa, né? Mas ali tá os temas que eles colocou, que eu acabei de falar. Aqui tem um exemplo de prova teórica, né? Vamos ver que eu não tinha visto isso ainda. Ah, mas aqui, ó, é bem... Ah, que legal, aqui tem até a... Então aqui, ó, o que vai ter aqui, ó, não tinha visto isso aqui. O compasso de 19 a 23, um trechinho, né, do Prelúdio 3 de Heitor Villa-Lobos, do violão. Possivelmente quem fez a prova era violonista, né? Brincadeira. E tem algumas questões. Então tem aqui, né? 1, 2, 3. Então ele vai pedir algumas coisas aqui. Vamos dar uma olhadinha. O que tem aqui? Qual a unidade de tempo? Qual a unidade de tempo e unidade de compasso indicado pela forma 4x4? Isso aqui, né? Vocês vão encontrar, ó. Eu acho que, se eu não me engano, essas questões mais técnicas, assim, sobre teoria, acho que tem até aqui na bibliografia, ó. Tem aqui, ó, se você clicar aqui, vai abrir um livro aqui, que eles trabalham lá, né, aqui, ó, fórmulas de compasso, e ele vai trabalhar essas questões bem detalhadamente, né. 4x4 é a unidade de tempo aqui, né, a gente vai ver. Deixa eu só abrir aqui para ver se tem isso aqui mesmo, né? Vai que não tem, né? Talvez não tenha, não sei. Eu não olhei isso aqui também com muito detalhe, mas a unidade aqui também você vai encontrar no livro do Burro e o Médico, também que tá lá as referências, tá? Eu não vou ficar folheando esse livro aqui não, porque senão eu vou perder muito tempo aqui, tá? Mas aqui tem bastante coisa que vocês podem estar tirando dúvida, né? Ou às vezes vocês podem estar repassando, né? Se você tá já estudando aí, você já tem uma certa noção aí do que precisa ser feito, tá? Então vamos ver aqui as questões aqui, só pra gente ver se é... Vamos ver aqui. A unidade de tempo aqui vai ser a figura que representa o tempo, tá? Então, no caso aqui do 4x4, será uma semínima, tá? A unidade de compasso é a figura que completa o compasso. Deixa eu ver o número 2. O ponto duplo aqui, ele está perguntando o que significa. É um ponto de aumento duplo, né? Então essa figura vai valer um pouco a mais, porque aqui no caso, ó, você tem, ó, essa figura com um ponto de aumento, ela valeria 1,5, mais um ponto duplo, ela vai valer mais metade da metade, né, que daria, né, 1,5 mais 1/4, que formaria essa outra figura aqui, que daria complemento do tempo, 3 e 4. Então, esse ponto de aumento duplo aqui seria isso, né? Número 3, vamos ver aqui. Intervalo harmônico formado pela notas assinaladas no compasso 21. 19, 20, 21. Então você tem aqui Mi e Mi, então oitava, né? Tem um oitavo ali. É bem simples até, né?
Qual o significado do símbolo gráfico no compasso 21? Vamos ver aqui. É o 4? É o 4, né? 4 é crescente, né? Esse número 4 aqui. Vamos ver o 5. A soma das notas assinaladas no tempo do compasso 22 constitui um acorde formado por superposição de terças. Tríade é uma tétrade. Vamos ver que acorde que tem aqui. Então aqui a gente tem Ré, Lá, Dó, Fá, Ré. Ré, Lá, Dó, Fá, Ré. E a gente tem uma tétrade, né? Então esse acorde é uma tétrade. É um Ré. Deixa eu ver se não tem armadura de compasso. Não tem sustenido. Então Ré menor com sétima, tá? A soma das notas assinaladas no quarto tempo do compasso 22 constitui um acorde formado por superposição de terças. Já que eu já falei, né? Qual é o fundamental do acorde? Ré, tá? Qual é a qualidade do acorde? Menor, tá? Se houver sétima presente no acorde, ela é o que? É menor. É bem simples, né? Então, se você estudou tétrade, você vai saber isso com facilidade. Identifique os intervalos melódicos marcados no 6. Intervalos. Aqui, intervalos é, né, aquilo que eu falei que a gente tem aqui no canal. Então, você vai ter que ver, ó, 6A, 6B, 6C, 6D. Então, a gente no 6A, intervalo melódico 6A, a gente tem Fá e Ré. Fá e Ré é uma sexta, tá? Uma sexta menor aí, tá? Perdão, uma sexta maior, tá? Aí vamos ter aqui, deixa eu ver, Sol sustenido e Si, né? Terça maior. Desculpa, terça menor, né? Ei, professor, hein? Ascendente, os dois, né? Aqui a gente tem Lá e Ré, esse é descendente, tá? Então, Lá e Ré descendendo, né? A gente vai ter o quê? Uma quinta justa, tá? Essa é a quinta justa mesmo. Aqui a gente tem Ré e Sol, uma quarta justa ascendente. E acho que esse é isso aí. Tá, aqui tem os modelos, né? A unidade de tempo é semínima, né? Semibreve. Não sei se eu falei que era semibreve, mas é o que preenche o compasso, tá? É isso aí, já tem até a resposta. Oitava, isso mesmo. Crescente. Aqui eu já respondi, né? Fundamental é Ré, acorde de tríade menor, qual cresce da sétima menor, sexta maior, terça menor, quinta justa e quarta aumentada. Isso aí. Então, se tivesse mais prova dessa, era bom fazer, mas acho que deu para ter uma pequena noção. E aqui tem as partituras, então eles vão disponibilizar as partituras. Vamos ver aqui para violão, o que tem, só para mim, só para eu olhar aqui. As partituras. Tá. Eles põem os livros inteiros aqui, né? É que você pode escolher, né? Entre essas aqui, possivelmente. Bem, mas eu acho que é isso aí. Acho que deu pra ter uma noção de como funciona, né? Então, sempre lembrando, você vai ter que fazer uma prova específica, não tem o que fazer. E dentro da prova teórica, em todos os vestibulares, tá? Você vai ter que fazer solfejo, rítmico e melódico, né? E vai ter que ter uma prova teórica, onde você vai ter que entender intervalos, harmonia, acordes, né? Então, uma boa parte de harmonia você pode encontrar aí no canal aí, mas também, se vocês tiverem sugestões de conteúdos, pode escrever aí nos comentários aí que eu posso estar preparando. Esse vídeo, inclusive, eu fiz por sugestão de um inscrito do canal, né? Eu abri uma aba lá na comunidade, lá, onde vocês podem comentar lá o que vocês quiserem que apareça aqui no canal para vocês estarem estudando aí. Então, qualquer dúvida aí, estou à disposição, é só enviar nos comentários. Um forte abraço para todo mundo aí.